Nós vamos entrar na palavra, aleluia. Então, estenda a mão, nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Salvador de Jesus. Aqui está o seu Filho, homem ao qual o Senhor levantou, Pai amado, para falar conosco nessa noite. Usa poderosamente o teu Filho. Fala, Santo Deus amado, através da boca dele, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós necessitamos. Ele é teu ministro, e o Senhor, Pai amado Santo, preparou, o separou para falar conosco nessa noite, Pai. Então usa ele poderosamente, Pai, e faz a sua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Aleluia. Aplaudam o Senhor, igreja. Glória a Deus. Agora eu vou te dar a oportunidade de aplaudir a Jesus. Se essa foi para mim, muito obrigado. Agora aplaudam a Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Estou muito feliz. A gente já somos íntimos, né? Poucas apresentações. Estou aqui com a minha esposa, a Rebeca, com meu filho, extremamente cheio do Espírito Santo, Gael. E se ele falar em línguas ali, irmão, não se estranha não, tá? Aleluia. Eu queria que colocasse no tema. A tradução da minha Bíblia está um pouquinho diferente. Glória a Deus. Um pouquinho de água. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todos nós vamos ler juntos em 1, 2, 3. Mas santificação e redenção. Aleluia. Eu confesso que eu fiquei intrigado com o tema do culto de hoje, redenção. Redenção é uma palavra curta, mas que diz muita coisa, principalmente quando se trata do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fez menção desse trecho por conta de alguns acontecimentos sobre a igreja, sobre o povo de Coríntios. É incrível que o apóstolo Paulo ele tem uma sabedoria sobrenatural. Quando ele vai conversar com a igreja, quando ele inicia sua carta, ele vai iniciar com elogios. Porque se você quer prender a atenção de alguém, bajula a pessoa só um pouquinho. Aí depois você entra no assunto principal. Então o apóstolo Paulo ele começa: graças a Deus eu dou por vocês. Vocês enriquecem, vocês crescem. E eu vejo que Deus é na vida de vocês. Então chega um momento em que o apóstolo Paulo, depois que ele ganhou a atenção do povo, ele fala: porém, me disseram que entre vocês está havendo divisões. Alguns estão dizendo, eu sou de Paulo. Outros estão dizendo, eu sou de Apolo. E alguns, não, vocês dois estão errados. Nós estamos certos porque nós somos de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai indagar. Por acaso foi eu que batizei vocês? Por acaso foi eu que morri na cruz por vocês? Então Paulo ele vai terminar a primeira parte dessa epístola com esse versículo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então o que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele estava trazendo o povo à memória de por que eles estavam ali. De por que aquele povo estava reunido, de por que aquela carta estava chegando até eles, de porquê da missão, de porquê do propósito, de porquê do objetivo. Por que, Eduardo? Porque vós sois remidos, vós sois santificados, vós sois salvos. É por isso. Então não importa a qual Senhor vocês acham
que é maior ou menor. Vocês só estão aqui por causa dessa redenção. E o que significa redenção, Eduardo? Eu achei diversas traduções, mas a que eu mais gostei foi essa. Ato feito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. Aleluia. Então, quando Paulo estava falando para eles sobre redenção, ele estava dizendo: vós sois remidos agora. Vocês não podem agir como vocês agiam antes, competindo para ver quem é melhor, para ver quem é mais importante, para ver quem sabe mais, quem tem o melhor ou maior talento. Então vós sois remidos, vós sois libertos de si mesmo, vós agora sois salvos por Cristo Jesus. Só que, dentro desse contexto de redenção, vai existir dois tipos de crentes. Porque o apóstolo Paulo estava escrevendo para pessoas que eram crentes, pessoas que seguiam a lei, pessoas que seguiam os conselhos de Paulo. Então eram pessoas que eram cristãs, que eram crentes, que acreditavam no sacrifício de Jesus. Então nós vamos ver que existem dois tipos de crentes aí. Os crentes que se sentem remidos, os crentes que se sentem rendidos, e os crentes que vivem a remissão, a redição, que é a mesma coisa. E qual que é a diferença, Eduardo? Os dois, entre aspas, podem ser bons. Mas o problema é que o crente que se sente remido e que se sente na redenção, ele precisa de gatilhos mentais para isso. Por exemplo, dentro do culto, na igreja, ele se sente remido. Ele se sente na redenção. Mas do lado de fora, ele está livre para o pecado. Então, dentro da igreja, este crente, ele se sente na redenção da santificação, mas do lado de fora, ele está livre para o pecado. Já o crente que vive a redenção, ele vive ela tanto dentro da igreja quanto fora. Então, independente de onde ele está e o que ele está fazendo, ele está com ele mesmo. Eu sou remido. Eu sou rendido. Já não vivo mais eu. Então ele entende que o que ele era antes, ele não é mais. Então, isso se trata de redenção. Só que tem um problema. Pastor Jefferson, chega um momento em que um crente que vive a redenção se incomoda com aquele que se sente apenas rendido. Sabe por quê? Porque o crente que vive a redenção, ele sofre mais. Enquanto aquele que se sente rendido, ele só se aproveita das melhores partes do momento. Então, é o momento melhor do congresso, ele está lá. Mas quem viveu o processo até o congresso, até a conferência, foi quem viveu a redenção. Ele vai elogiar as irmãs que estavam de manhã lavando a igreja. Elogio, Deus abençoe, continue assim, se sente rendido. Mas quem vive a redenção, estava com cabo de vassoura na mão. Então existe uma diferença visível daquele que se sente rendido, que o apóstolo Paulo está indagando aqui, de uma forma muito gentil, e daquele que vive a redenção. Amém? Todos estão comigo? Aleluia. Então, meu pastor, quem vive a redenção, às vezes se incomoda, percebe, porque observa, não é? Parece que para ele tudo é mais fácil. Parece que para ele tudo é mais feliz, é mais alegre. Senhor, eu não falto um culto. Senhor, eu não falto uma reunião. Senhor, está precisando de mão de obra? Estou aqui para fazer. Mas por que para ele é assim? Mal se dispõe. Eu estou aqui, as irmãs estão aqui, e olha o que está acontecendo na casa da irmã. Olha o que está acontecendo na casa do irmão. E aquele lá, que só aparece em momentos específicos, parece que tudo vai bem. E meu irmão, quando eu estava orando essa semana a respeito dessa palavra, eu não conseguia, Jefferson, pensar em outra pessoa, senão uma pessoa muito querida no Velho Testamento, Asaf. É engraçado, porque Asaf, ele viveu uma vida inteira de redenção. Ele viveu uma vida inteira rendido.
Só que como nós estamos conversando aqui, amém? Quem vive uma redenção começa a observar que não está vivendo, mas sim sentindo. Por que eu falei no início que, entre aspas, pode ser bom? Porque é melhor você sentir alguma coisa do que não sentir. Porém, existe uma diferença, meu irmão. E é para isso que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Esse dia, esse local estava marcado para você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece as orações que não saem da sua boca. O Senhor conhece as lágrimas que não produzem palavras. Você sabia disso? Então o Senhor nos trouxe aqui para te dizer, eu sei o que está passando dentro de você. Está demorando, não está? Ó, só que você não para de trabalhar. Você não para de adorar. Você não para de fazer acontecer. Mas está doendo, não está? Está te incomodando, tá? Faz tempo que eu falei com você e agora você quer ouvir de novo. Então, estou aqui. Aleluia. Asaf, ele começou a observar como que os ímpios viviam. E era uma pessoa que estava em constante adoração com o Senhor. E não era qualquer pessoa. Não pense você, meu irmão, que era qualquer pessoa. Na Bíblia nós vamos ver que existiam 3 Asafs. 2 Asafs que não tinham nada a ver com a música, igual esse que nós estamos falando. Eles tinham um relacionamento próximo a reis. Um deles cuidava do jardim do reis, o outro fazia crônicas para rei. Então, esses Asafs, eles tinham algumas responsabilidades, bem dizer, importantes. Eles tinham luxos, eles tinham prazeres diferenciados, porque eles trabalhavam diretamente com reis. Só que o Asaf, qual nós estamos falando, ele escolheu viver diferente. Ou melhor dizendo, ele escolheu viver para um rei diferente. Nós vamos ver que Asaf, ele encantou os olhos e os ouvidos de Davi com as suas músicas, com a percussão. Nós vamos ver Asaf, um homem de Deus, dedicado à adoração a Deus, independente do seu estado social, independente da sua situação financeira, ele continuava a adorar. A Bíblia vai falar de um grupo, como se fosse uma organização de músicos, conhecidos como os filhos de Asaf. Eram 120 músicos que estavam responsáveis pelo louvor e adoração. Então, quando eles estavam para celebrar a Arca da Aliança, a presença de Deus, os sacerdotes, eles tocavam as trombetas de prata, dizendo assim, músicos, podem começar a tocar. E aí os músicos tocavam, só que eles não podiam tocar se Asaf não começasse primeiro. Então esse era Asaf. Salmo 133. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Que coincidência, né, meu irmão? Parece muito com os seus dias atuais, né? Parece muito com o que está acontecendo, né? Eu acho muito interessante a gente falar de Asaf aqui, para mostrar para mim e para você que homens como este também sentiam um pouquinho de inveja da vida de outras pessoas que não serviu a Deus ou não serviu a Deus corretamente. Vamos ver que um homem como ele, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele também tinha esses sentimentos. Ele também tinha sensações. Ele também tinha essa indignação. E no versículo 2, porém quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Com esse tom de voz mesmo. Porque Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que nós estamos sentindo sem a gente precisar falar. E Asaf estava desse mesmo jeito. Pensa numa pessoa nos dias de hoje que não faltaria um culto. Pensa numa pessoa que nos dias de hoje não precisariam de banda para poder iniciar um louvor. Este era Asaf. E era desse jeito que ele estava se sentindo. Por isso, usam o orgulho como se fosse o versículo 6. Usam o orgulho como se fosse
um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Fala mal de Deus, fala mal dos céus e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. E eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não vai descobrir nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro. Ou melhor dizendo, parece que não me adiantou nada eu ser fiel a Deus. Parece que não me adiantou nada eu todos os meses estar sendo fiel nos meus dízimos. Parece que não me adiantou nada eu ser fiel no meu casamento, no trabalho onde o Senhor me colocou, no ministério que o Senhor me deu. Parece que não adiantou nada. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Esse foi o versículo 16. Então me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Então Asaf, ele estava sofrendo um conflito interno, porque ele estava assistindo as pessoas que somente se sentiam remidas, rendidas, enquanto ele vivia uma redenção. E nós não estamos falando de um crente que se converteu há pouco mais de 1 ano, 2 anos. Nós estamos falando de uma pessoa que entregou a vida inteira para o seu ministério e para Deus. Só que olha que interessante, meu irmão. O que vai acontecer no versículo 17. Parece até que ele foi um pouco bipolar nas suas palavras. Mas olha só o que vai acontecer a partir do 17. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecera no fim com os maus. Passa para mim, por favor. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo. E tu me seguras pelas mãos. Tu me guias com os teus conselhos. No fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais eu poderia ter? Irmão, alguns teólogos vão dizer que esse momento em que ele tem esse conflito, essa bipolaridade do que ele estava expressando aqui, vai acontecer na inauguração do Templo de Salomão. Coloca para mim, por favor, em 1 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Então, alguns teólogos vão dizer que este momento está acontecendo enquanto ele está de frente com a inauguração do Templo de Salomão. Ele está observando e vendo o trabalho de suas mãos juntamente com os outros levitas. Então, ele está aqui na frente e atrás dele tem 120 esperando para adorar. E ele estava como? Chateado, frustrado. Mas sabe o que é engraçado? Frustrado, chateado, mas continuou adorando. Frustrado, chateado, mas continuou seguindo em frente, continuou caminhando. E nós percebemos que mesmo que a gente seja frustrado, chateado, observando como aqueles que se sentem apenas remidos vivem, é importante que continuemos a adorar. Sabe por quê, meu irmão? Porque enxergar os problemas na igreja como o Asaf estava enxergando
é fácil demais. Sabe o que é difícil? É você enxergar, ver o que você está vendo e continuar adorando. Aleluia! E todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Remã e Jedutum, e os membros dos seus grupos de famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Passa! Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. E eles louvaram a Deus e cantaram assim: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo. Meu irmão, meu Deus do céu. Meu irmão, o camarada estava aflito, ele estava indignado. A forma como ele se expressou nos salmos deu a entender que ele estava brigando com Deus. Mas ele estava dizendo: louvem a Deus porque Ele é bom. Engrandeça ao Senhor porque Ele é bom. Dê graças a Deus porque Ele é bom. Meu Deus! É visível a diferença de um cristão, de um crente que vive a rendição, do que aquele que só sente remido. Meu Deus do céu! Minha irmã, não se arrependa de estar aqui, se possível, todo final de semana para lavar esse lugar. Meu Deus do céu, eu lembro, pastor, que quando me colocaram na liderança de uma igreja de 1000 pessoas, na liderança dos jovens, a primeira coisa que eu fiz foi, em um dia específico da semana, junto com as irmãs de Cox, Raiadice, lavar a igreja. Elas olharam e falavam assim: você é o novo líder dos jovens? Eu falei: sim. Você está aqui? Sim. O que você está fazendo? Eu estou entregando minha adoração. Para Deus, o pequeno faz muita diferença. Enquanto nós achamos que estar aqui é que é o princípio de tudo. Não, meu irmão. O altar, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Pelo amor de Deus, grava isso. O altar é só um reflexo do que você fez aí embaixo. O altar é só um reflexo do que você fez aí embaixo. São, meu Deus do céu, o Espírito Santo está aqui. São os Zés Ninguém que são tudo. Aleluia. Desculpa a referência. Aleluia. Glória. Se você conhece, meu irmão, alguém que vive a redenção, por favor, gruda nela. Caminha com essa pessoa. Mas se você for a pessoa que está se sentindo remida, somente isso, este momento eu vivo aqui, mas lá fora é diferente. Então, meu irmão, comece a imitar a pessoa que está em redenção. Sabe por quê? Vou contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa de telemarketing. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu pegava o ônibus junto com uma amiga minha, Lincoln, ali no calçadão do São Miguel Paulista, sabe? Aí o que acontece? De lá de São Miguel até o finalzinho de Jaco Pêssego, eu ia conversando com ela, falando de Deus. Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha passado por um processo muito difícil. E um casamento que ela teve em outro estado, no Pernambuco. Ela ficou casada com um homem. Os 5 primeiros anos de casamento dela foram maravilhosos. Porém, os demais foram terríveis. Só que teve um momento em que ela decidiu sair daquilo. Decidiu parar de viver aquele momento de frustração, aquele momento de sofrimento. E deixar tudo para trás e ir embora. Só que ela tinha deixado uma baita de uma casa ali, lá atrás, no Pernambuco. E aí ela ficou naquilo. Meu, a minha casa que eu comprei com o meu suor. Aquele homem que tanto me maltratou, que tanto me judiou, agora ele está tomando conta dela. Então fica aquilo. Eu deixo ou eu faço alguma coisa para buscar? Então, conversando com ela, eu falando para ela, eu falei assim: minha irmã, o Senhor, Ele quer te fazer feliz. Libera perdão para o seu marido e viva a vida que o Senhor tem para você. Conversando, e todo dia na orelha dela, ela: Eduardo, você é chato, e eu tão na orelha dela. Meu irmão, até que um dia desses,
Quando a gente chegou, a gente estava trabalhando, eu estava em um computador aqui e ela em um computador aqui, atrás de mim. Aí, meu pastor. Ela tirou o headset, virou para trás com os olhos cheios de lágrimas. Porque quando Deus fala, às vezes a gente tem dificuldade de ouvir de primeira instância, é ou não é? Mas Deus ele é tão bom que Ele manda a confirmação. Talvez a confirmação que você estava pedindo era hoje. Então, meu irmão, fique acordado. Amém? Então ela virou chorando. E ela me chamou, Eduardo, e eu olhei para ela, ela estava em prantos, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O homem aqui na ligação, o homem aqui, como assim? O que ele fez? Ele te ofendeu? O que aconteceu? Assim, o homem aqui, o homem de Brasília, nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Eu ofereci o plano para ele, ele não quis contratar o plano. E do nada ele falou assim, mulher, eu posso fazer uma oração junto com você? E ele começou a orar. E ele disse assim para mim que o Senhor tinha marcado aquele horário para que eu ligasse para ele. E ele falou assim, filha, eu, o Senhor teu Deus, quero te fazer feliz. Eu quero te dar uma vida nova. E para você saber que é Deus que está falando com você, libera perdão para o seu ex-marido. Uma pessoa de Brasília, que nunca viu ela na vida, que Deus fez questão de usar para que ela se lembrasse. E meu irmão, eu tenho certeza, conhecendo ela como ela era, do jeito que ela gostava de fofoca, irmão, eu tenho certeza que ela contou essa história para outras pessoas. Mas será que alguém, pastor Jefferson, não falou para ela, corre atrás dos seus direitos? Vai atrás desse homem, porque ele não merece ficar com sua casa. Aciona um advogado. Pessoas que se sentem remidas. Infelizmente, dão maus conselhos. Então chegou uma pessoa que decidiu viver uma redenção. E falou assim, quer saber? Larga tudo. Libera perdão. E vive o que o Senhor tem para você. Aleluia! Então, meu irmão, essa é a diferença. De caminhar com alguém que se sente remido e alguém que verdadeiramente vive uma redenção. E eu volto aqui nesse versículo, meu irmão. Volta lá para mim, por favor. Então, alguns especialistas, não é certeza, eles vão falar que o momento em que Asaf estava escrevendo o Salmo 73 era neste momento, na grande esperada inauguração do templo. A Arca da Aliança já estava dentro do templo. E ele estava de frente e atrás dele estavam 120 esperando para adorar. E ele estava dizendo, coloca no 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. E ele estava dizendo, bom é Deus, grande é Deus, deem graças a Deus. Volta um pouquinho, por favor, no versículo 12 de novo. Pode deixar aí. Pode deixar o 13. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus. Meu irmão, existe um mistério aqui, agora eu preciso que você pegue isso. O Senhor e louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros. Pode passar, por favor, 14. Com a glória do Senhor. Por isso eles não puderam voltar para dentro. Volta. Isso. Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor. Meus irmãos, os sacerdotes eles já tinham começado a tocar. Então os sacerdotes eles começavam a soar as trombetas. E fez aquele coro bonito. Mas a fumaça ainda não tinha chegado no templo. E eles começavam a cantar, e começavam a soprar, e as flautas, e os instrumentos de percussão, e começavam a tocar, e a fumaça ainda não tinha chegado no templo. Mas o homem de grande sofrimento, o homem de grandes cicatrizes, o homem que vive uma redenção, quando ele começou a tocar... Aleluia! Glória a Deus! Quando ele começou a tocar, os sacerdotes eles saíram e ele ficou tocando. E de repente, algo sobrenatural começou a acontecer.
Uma nuvem tomou conta, meu Deus do céu, meu irmão. Aqueles tempos ainda eram tempos em que o Senhor se manifestava só através do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E uma vez por ano, falando com o sacerdote. Só que esse homem aqui, este adorador, ele tinha algo diferente. Ele fez com que o Senhor saísse do padrão que aquelas pessoas estavam acostumadas. Ele saiu de dentro daquela arca de ouro e tomou conta de todo o Oriente. Tinham pessoas lá que só estavam acompanhando a inauguração, empregados prontos para servir. Mas por estarem no lugar certo, com a pessoa certa, eles participaram desse momento. Oh, aleluia! Eu vim aqui para te dizer, meu irmão, continua, não para. Parece que eles estão indo bem, mas o Senhor mostrou para você agora, esse é o fim deles e esse é o seu. Viver uma redenção. Vive uma redenção, meu irmão. Não somente aqui dentro deste lugar. Eu sei que este lugar desperta sensações e momentos maravilhosos, mas carregue isso com você para onde você for, meu irmão. Se tiver que manifestar isso no ônibus, manifesta. Se tiver que manifestar isso no jogo de futebol, faculdade, trabalho, manifesta. Mas viva essa palavra. Seja como Asaf. E lembre-se, ele também passou por este momento de conflito. Então nós também vamos passar. Mas se a gente resistir, se a gente aguentar, se nós não pararmos de trabalhar, é isso que nos aguarda. Oh, aleluia, meu irmão, fica de pé. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e poderoso Deus. Glória. Volta para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Obrigado. Eu faço menção das palavras do apóstolo Paulo para esta noite, meu irmão. Porém, Deus uniu vocês com Cristo. Aleluia! Jesus, e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Essa daí é uma outra tradução, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu queria somente fazer uma oração. Meu Deus. Mas peça para o Espírito Santo da verdade fermentar essa palavra em você no decorrer da semana. E que você não esqueça disso. E quando você estiver igual a nossas irmãs, com a mão no rodo e na vassoura e no pano de chão, que você se lembre deste dia e desta palavra. Que grandes coisas vai viver quem vive uma redenção. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra. E este é o teu povo. Senhor, que nós não venhamos esquecer deste momento, que nós não venhamos esquecer dessas promessas, que nós não venhamos esquecer dessa revelação, e que essa palavra venha crescer e arder em nossos corações, Senhor, no decorrer de nossas vidas. E no dia mais difícil, Senhor, no dia em que parece que está sendo injusto para nós, Pai amado, nos faça se lembrar desta palavra, deste momento, nos faça se lembrar de Asaf, Senhor, que viveu, que sofreu, que observou, mas ele experimentou a nuvem de glória. Oh, aleluia! Espírito Santo da verdade, esse é o seu povo, e nós te entregamos para as nossas vidas, para viver uma redenção, não somente sentir, não somente experimentar, mas viver, permanecer, estar em plena comunhão contigo, em nome de Jesus Cristo. E os que acreditam nessa palavra, aplaudam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Deus abençoe. Glória, glória, glória. Aleluia. Quer um de água? Aleluia. Vamos adorar o Senhor comigo, limpa.